Antes de começarmos, eu quero deixar um alerta importante. Tudo que eu falar neste vídeo é baseado no meu operacional, que é resultado de anos de estudo, backtesting e prática. Meu operacional é baseado em análise técnica avançada, análise de fluxo e macroeconomia. Eu uso uma combinação de indicadores e ferramentas para identificar oportunidades de trade. Eu sei que meu operacional pode parecer confuso para muitas pessoas. Pode parecer que eu uso muitas médias e que meu gráfico é sujo de tanta informação. Mas é o meu método de operar e eu já estou há tempos utilizando esse mesmo operacional. No entanto, é importante lembrar que não existe um operacional 100% assertivo. Ainda que eu tenha um bom histórico de resultados, é possível que eu cometa erros, e você também. Por isso, é importante que você sempre faça sua própria análise antes de tomar qualquer decisão no mercado financeiro. Além disso, quero deixar claro que não estou aqui para recomendar compra ou venda de nenhum ativo. Eu ainda não tenho certificado para fazer isso. Meu objetivo é apenas compartilhar meu conhecimento e experiência com vocês, para que vocês possam aprender e desenvolver suas próprias estratégias de trading. Então, com esse alerta feito, vamos ao vídeo. Começando mais uma revisão aqui, hoje dia 25 de março, e antes eu começo a falar a minha análise do dia, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo, curta o vídeo e compartilhe com os amigos, dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Então, clique embaixo no botão para se inscrever e bora lá pro gráfico. Novidade importante, a partir de amanhã vocês irão poder acompanhar o pregão comigo, com os mentorados, na minha sala ao vivo no Discord. Para isso, vocês precisam entrar no meu servidor do Discord, é gratuito. Entrem no servidor, o link vai estar abaixo desse vídeo. E aí participem do evento amanhã, 9 horas, quarta-feira também e quinta. Estarei aqui, liberado para todo mundo poder participar com o microfone aberto, assim vocês vão poder ter uma noção de como que eu conduzo a sala ao vivo, como que eu dou suporte para os meus alunos e conhecer melhor um pouco do meu operacional ao vivo, beleza? Então, para participar, vocês precisam entrar no meu servidor do Discord. Amanhã, quarta e quinta, conto com a presença de vocês. Lembrando também que as vagas para minha quinta turma de mentoria estão abertas e para participar você precisa preencher um formulário de cadastro. As vagas com 20% de desconto já foram totalmente preenchidas, mas quem participar da sala ao vivo nos próximos dias vai ter a oportunidade de ter 10% de desconto para fazer parte dessa quinta turma de mentoria, beleza? Todo o cronograma, programação, datas, valores da mentoria e conteúdo e tudo que eu ofereço na mentoria estão em forma de vídeos aqui no YouTube, recomendo que vocês vejam, e também em forma de texto lá no meu canal também do Discord. Então bora agora realmente pro gráfico, bora lá! Começando aqui pelo setup das linhas $1. O que aconteceu hoje? Um deslize aí da galera toda junto. Simplesmente bobeou aqui, porque o dólar abriu no meio das duas linhas, aí teve uma volatilidade nesse candle, tocou na linha superior e a galera no geral bobeou e não entrou na operação de venda, porque essa venda aqui teria cravado o alvo lá embaixo, que hoje foi cerca de uns 23 pontos mais ou menos, 24 aqui. E quando chegou nessa região de fundo, tá? Aqui, se pensasse em compra, só andou uns 6,5 pontos, e aí demorou para querer estopar. Estopou aqui. Se tivesse entrado de novo, teria estopado de novo. Então, foi realmente a oportunidade de venda aqui a melhor que teve em relação ao setup das linhas. Já em relação à regra de coloração do Renko, a gente teve aqui uma troca de cor, 9,2, bem logo na abertura, tá? E aí depois trocou para compra, o movimento aqui chegou na região da linha, andou alguns pontinhos, trocou para venda e aí essa venda aqui foi a melhor de todas, andando em quase uns 20 pontos. Então, a troca de cor hoje, a primeira, infelizmente não andou muitos pontos, essa compra já andou alguns pontinhos, essa venda aqui foi a melhor. Já em relação ao gráfico de candles temporal, candles 5 minutos que a gente teve. Lembrando, sexta-feira fechou aí próximo da região de máxima do movimento de sexta, acima de R$5, importante ressaltar, e todas as médias estavam aqui flat, sem tendência. Inclusive a 200 também está flat aqui, quer dizer então que a 20 dos 60 está sem tendência. Mas lembrando o estudo semanal, que inclusive eu fiz ontem, mas postei hoje no canal aqui no YouTube, o que nós temos aqui no diário, né? Sexta-feira teve um movimento bem estranho, e aí eu comentei que essa força vendedora aqui de antes, né, essa tendência de baixa, 50% estava aqui. Então a gente poderia ter uma maior chance de ser um movimento de baixa hoje para o dólar do que ser um movimento de alta. Dito e feito, né? Acabou sendo um movimento aí de baixa, respeitando essa retração desse movimento aqui que nós tivemos. E aí, voltando para cá, outra coisa interessante também de se analisar é a questão de ondas.
Onda 1, 2, 3, 4, a 5 não formou, mas essa 4 poderia ser isso aqui tudo. E aí talvez a quinta vai formar ainda? Pode ser. Então era mais um motivo aqui de ser de continuidade. Outra coisa também. Aqui o movimento de quinta e de sexta estava fazendo um canal. Esse canal estava respeitando essa região aqui de resistência. Essa troca de polaridade que vai até lá de trás. De um oco, né, que tinha feito aqui atrás. Então troca de polaridade. Isso aqui pode ser uma grande bandeira de baixa. Então mais um cenário também para ser de baixa. Acabou então tendo algumas confluências aí para ser um cenário mais baixista hoje. E aí aqui voltando, médias abriu com um gapzinho de baixa, primeiro candle de rejeição, bem feio. Abriu esticado, infelizmente a pensar que em contra-tendência nossa reversão não tinha muita confluência. Eu não tinha muita confluência aqui e o fato de estar na região a 200 com a 200 flat assim é muito perigoso. E o candle gatilho nem teve, inside candle não é interessante, mas acabou subindo. O movimento acabou subindo de forma forte, anulou todo o movimento de baixa, e aí teve essa volatilidade aqui, que nessa hora, um movimento forte, acabou fechando o gap, pegou ajuste, chegou na região de máxima de sexta, mas não conseguiu romper. E nessa hora aqui eu estava até reparando o fluxo, que eu já vou aproveitar para mostrar, que parece que o estagiário da UBS clicou no botão sem querer de venda e entrou com ordem aqui pesada de venda de uma vez. Não foi assim, um pouquinho, não. Foi de uma vez aqui, deu um respiro e depois entrou de pancada de novo. Foi nesse topo aqui, então, lá em cima. Deixa eu desenhar aqui para mostrar. Essa região aqui foi exatamente a máxima que a gente teve no movimento do dólar. E aí o estagiário fez isso aqui, ó. Zerou. E em questão de poucos minutos, dentro de no mesmo candle, entrou de novo. Ou seja, o movimento, na verdade, um candle saiu daqui e foi para cá. Então, em cerca de 18 mil contratos zerados, que estava na compra, mais 20 mil contratos de venda. Em poucos minutos aqui. Então, se for ver, foram quase 40 mil contratos aí de venda. E aí o movimento foi muito forte. Ela conseguiu aqui absorver todos os contratos. Só essa sombra aqui, ela já conseguiu fazer um movimento muito rápido. A sombra voltou muito forte. E era a abertura do à vista, tá? Abertura do à vista e o cenário macro estava para ser um dia possivelmente de queda para dólar, porque o DXY lá fora estava caindo. E aí o movimento começou a voltar e ela entrando com mais contratos, tanto é que eu vi que o volume dessa barra aqui, essa 13, foi a maior do dia. Comparando a outras aqui, é quase o volume desse dia aqui da abertura e outras também. Então, assim, nos últimos dias é uma das maiores barras que nós tivemos aqui com a atuação da UBS nesta barra específica. O movimento, então, foi muito forte e aí só o candle, né, uns 13 pontos de variação. E aí deu sequência ao movimento de queda na barra seguinte. Já na barra seguinte começou um outro estagiário também, com dedo quente aqui atuando. Foi a BGC. Nesse movimento aqui, deixa eu tirar a linha, olha o topo, ela estava aqui com uns 3 mil contratos na compra mais ou menos. E aí foi para a posição de venda, saiu de 3 mil contratos da compra e foi para a venda com 16 mil contratos. Então foram quase 20 mil contratos aqui de uma vez. De uma vez aqui, nesse movimento também ajudando a queda. E lembrando, o movimento da UBS aqui, ela de novo, tá? Chegou aqui a fazer mais um movimento de queda depois. E aí nesse movimento aqui, então, essa parte que a gente teve maior tendência foi a BGC e a UBS ajudando muito aqui a agressão clara no movimento pelo recurso pago do fluxo ou pelo recurso gratuito. Dá para ver que as duas entraram com agressão mesmo. Entrou de uma vez. E aí renovou o fundo. Testou esse fundo aqui do dia anterior, rompeu esse fundo, parecia ser um rompimento falso, mas eu não vejo nada aqui a ser feito. Inclusive aqui era a região da linha, tá? Então cravou o alvo da linha. E aqui era a região de compra da linha. Fez um pullback na média 9, não vejo como um candle de venda. Aqui no movimento macro poderia ser uma lateralidade começando a formar, nós já tínhamos topos, poderia ser fundos aqui. Faz mais um pullback na média 9, vou entrar aqui, já está testando muito a média 9 e não está conseguindo romper fundo de forma verdadeira. Acaba que realmente rompe fundo de novo e não rompe de forma verdadeira. Volta, passa para cima da média 20 e aqui quebra então a possível tendência que nós poderíamos ter da 9 da 20, de romper esse fundo aqui e criar uma tendência. E começou a subir aqui e deu esse candle 38, gatilho de compra, de talvez pelo cruzamento da 9 com a 20,
Não, nós não temos risco-retorno para várias coisas aqui, tanto para média, 50 descendo, quanto para a retração do dia também, que nós estávamos aqui sem risco-retorno para 50% de retração. Média 200 estava aqui em cima também, flat, então infelizmente nada a ser feito. Quebra a média 20 de novo, passa por cima e aí fica trap zone. A 50 acaba ganhando, doji aqui e gap entre candles começando a ficar com fraco volume. Testa o fundo do dia, faz um pullback, 64 gatilho. Se a gente colocar aqui risco-retorno de 1 para 1, onde que está dando esse risco-retorno? Vamos marcar aqui, puxar para esse fundo aqui, beleza. Agora retração macro. Infelizmente nós estamos na cara de 61 de retração, mas juntando aqui também é uma região de bloqueio forte, porque nós tínhamos 100% da primeira pernadinha do dia ali na cara. Então sem risco-retorno, infelizmente. O movimento acabou renovando, tá? Fundo, mas travou exatamente nessa região aí, que seria quase o alvo 1 para 1 dessa operação. Travou aqui, um fundo importante, o preço faz um pullback na média de 20, não vou entrar nesses primeiros candles, e aí quando vai para preencher o critério, infelizmente, é para venda, né? Infelizmente 76 foi muito forte, então a força vendedora aqui foi bem fraca, então 77 sem risco-retorno também, por stop aqui, então sem risco-retorno. A gente não faz nada, o movimento não consegue romper fundo, gap entre candles, quebra a média 9, quebra a média 20, começa a ficar andando de lado. Aqui a gente consegue ver que barras vermelhas e verdes, mas infelizmente tudo dentro de um caixotinho, sem volume até o fim do dia, aqui finalizando, talvez formando um triângulo descendente. Deixa eu mostrar aqui então. Então, no início do dia a gente teve uma força vendedora muito forte, que deu depois um movimento de bandeira, e o mais interessante é que nessa bandeira aqui dava para ver que a força vendedora ainda estava forte, porque toda essa correção, essa bandeira, não conseguiu atravessar muito dessa força vendedora. Então todo esse movimento dessas barras aqui ficou dentro dessas 3 barras de venda por último. Então bem fraco o movimento aqui que a gente teve. E aí depois no fim do dia a gente teve aqui um movimento como se fosse um triângulo descendente para talvez dar continuidade ao movimento de queda. A estrutura estava formando um movimento bem bonito, se a gente for ver aqui, é como se fosse um topo duplo aqui em cima, e aí travado depois, e aí tem esses 2 topos aqui, fez depois um pullback dessa região, desse último fundo, com esse último topo, então região bem forte aqui, que foi a bandeira, né, que nós tivemos hoje, e aí deu continuidade ao movimento e depois travou nesse fundo que nós temos aqui agora. O range do dólar hoje foi até interessante, bem mais do que o índice, surpreendeu nesse fato, comparando com o índice, o range hoje do dólar, perfeito, bem melhor que do índice. Se for ver aqui da máxima à mínima, nós tivemos aí 34 pontos mais ou menos, pouca coisa se for ver de ranges de dias normais, mas comparando aí, tá ótimo. Interrompendo o vídeo aqui rapidinho para te contar uma coisa muito importante. Que lá no meu canal do YouTube tem algumas playlists que você pode gostar. Vou te dar 3 exemplos. Tenho aqui a playlist de mesa proprietária. Mostro minha trajetória na Flood Trade, com vídeos com temas muito importantes. Eu acho que você vai gostar. Tenho também uma playlist de revisão do dia, basicamente diário de trade, que eu abordo análise técnica, análise de fluxo e macroeconomia. E tenho também uma playlist de análise semanal. Vou abordar também macroeconomia, fluxo e análise técnica para a próxima semana de pregão. Então, se você acha que você vai gostar, não esqueça de se inscrever aqui no canal, tá? E veja os vídeos aqui na playlist. Já em relação ao índice, setup das linhas, não testou no primeiro candle, tá? Depois do primeiro candle que a linha apareceu. E aí, infelizmente, não testou aqui também, por poucos pontos, infelizmente. Aqui quase também tocou, mas se a gente aproveitasse para entrar com alguns pontinhos antes, também não teria cravado o alvo final, mas teria andado aí alguns pontos a favor. Aqui, por exemplo, uns 500 pontos. Aqui andou uns 385, mas cravar não cravou, tá? Já aqui em relação ao... Inclusive, o range hoje foi muito curto. Eu vou ter que desconsiderar o primeiro candle, porque trabalhou mais, foi dentro desse range aqui de 500 pontos. Eu não lembro a última vez que o índice trabalhou no range de 500 pontos. Já na regra de coloração, nem vai ter. Se tiver, vai ter ruído. Aqui nós tivemos uma troca de cor de compra, stop. Venda, andou alguns pontos, 200. Aqui, compra, andou uns 115, aí ficou por um bom tempo. Venda aqui teria estopado, compra nem andou direito também. Venda estopou, compra estopou, venda também. Então, o mercado lateral aqui não fica tão interessante assim, pensar no renko, porque acaba dando muito ruído, tem que tomar muito cuidado. Aqui,
Em relação ao... inclusive, esqueci de falar, que a operação que eu cheguei a fazer hoje aqui no índice, que demorou uma eternidade, e eu ainda por cima deixei a operação correr ainda, foi dessa operação, acho que foi dessa aqui, de 10h34, que simplesmente demorou horrores para depois finalmente estopar aí com uns 300 pontos, uns 220 pontos aqui quando inverteu para venda. Então essa compra aqui não andou, não andava de jeito nenhum. Chegou a andar uns 170 pontos, achei que ia, não ia, trollou, enfim, fez hora com a minha cara e não foi o movimento. Aqui no gráfico de candles que a gente teve, comentei, né, que o setup do IFR estava ativo. Relembrando, está super esticado em tempos gráficos maiores por causa dos 60 minutos sexta-feira. Sexta-feira fechou aqui no candle 10, esticado, e aí eu não pensaria em vendas em nenhuma hipótese hoje nas primeiras horas do dia. Porque o movimento, apesar que eu enxergo vendas no macro, eu ainda não poderia pensar em vendas por hoje, pelo menos nas primeiras horas, porque estava esticado. E aí eu comentei no estudo semanal que era possível do preço ou fazer uma correção mais forte para buscar essa média de 20 que estava longe, ou ficar lateral para a média de 20 buscar o preço, que acabou sendo esse movimento. E tá tudo bem, porque aqui se aproximar mais a média de 20, o cenário aqui ficar meio que consolidando para acumular, fica bom para romper essa região desse fundo. Até porque eu comentei também que o índice futuro ele estava numa região mais próxima do fundo do que o Ibov. Então fechou aqui no candle 10 na sexta, muito próximo do fundo. E o Ibov não estava tão próximo assim. 60 minutos aqui, na sexta-feira, fechou aqui. Olha a distância que nós tínhamos aqui da região do fundo, era bem maior. Então é interessante que os dois fiquem mais próximos, tá? Muito importante isso. E aí o movimento, voltando aqui para o índice futuro, antes de falar do macro de novo, a gente acabou tendo aí setup do IFR já ativado na abertura, só que foi um dia que nem andou muito a favor aqui, no máximo 200 pontos. O dia hoje não teve movimento, simplesmente fechou quase na mesma região do fechamento de sexta. Fechou aqui sexta, fechou aqui hoje, diferença de 75 pontos. É como se o dia de hoje não tivesse existido. Primeiro candle teve uma força de rejeição, tentou ser vendedor, mas teve muita rejeição aqui. Uma rejeição de uns 200 pontos mais ou menos. Ficou acima da VWAP, para eu pensar em setup da VWAP aqui, infelizmente, que eu tinha até notado, a questão sem setup da VWAP, pela questão do ajuste, que eu lembro, que não tinha risco retorno, infelizmente, e tinha a média de 80 ali na frente. Depois, quando começou a querer dar a gatilha aqui de talvez de compra, 14, por exemplo, já estava na cara da 80. 80 estava em tendência, claramente em tendência aqui. Então, se pensasse em compra, deveria ser início do dia, mas início do dia está na cara do ajuste. O preço ficou testando a VWAP, testou a VWAP, tentou romper máxima, rompeu, testou 80, 80 reagiu, foi a força da 80. O movimento voltou aqui, e aí voltou forte de novo para cima. Teve volatilidade com a abertura do à vista aqui, à vista lá fora, mas o preço não andava, não saía dessa região, o fluxo estava muito estranho. Aproveitando aqui para mostrar o movimento que nós tivemos no fluxo hoje. Simplesmente, se eu for puxar o movimento da XP e da UBS, nós tivemos situações aqui do dia que as duas estavam quase idênticas. Aqui, por exemplo, nesse movimento 10h40, as duas comprando. Muito estranho o movimento. E depois na parte da tarde, olha a bagunça, sem entradas de tendência forte, né? Ficou muito, assim, não tinha nem muito contrato posicionado as duas. Então, péssimo, 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 infelizmente. Então, o fluxo não tinha direção, o gráfico também com médias aqui. Se a gente for olhar em relação ao macro, era normal que ficasse travado mesmo, depois de um dia de tendência, né? Acaba que pode ficar travado. O movimento dá um cenário que vai subir, romper máxima, não vai, e aí confirma pra gente aqui uma subida em forma de canal. Volta, respeita o canal de novo, aqui, sobe, mas não consegue buscar a LT de novo, e aí começa a querer romper esse canal. Rompe o canal, mas rompe com força? Não. Rompe de lado, e aí fica aí. Testa o fundo do dia, região aqui, começa a formar uma possível lateralidade, fecha talvez em possível lateralidade, com a 200 se aproximando do preço, mas dentro aqui dessa região eu não vejo nada a ser feito aqui. Gráfico de candles, infelizmente, horrível.
E o movimento era normal que isso fosse acontecer, que eu sempre falo, chegou em Keltner, o preço tende a ficar às vezes travado aqui, até Keltner ficar saudável, a média 200 se aproximar, né? E aí talvez criar uma nova tendência de baixa. E aí, o que a gente pode esperar aqui para o Ibov amanhã? Vamos olhar o Ibovespa. O Ibovespa está se aproximando mais dessa região de fundo, mas ainda está um pouco afastado, mas tudo bem, agora está mais próximo. Aqui em relação às médias, a 20, infelizmente, pelo Ibov ainda está longe, então eu acho que ainda pode ficar um pouco travado amanhã, tá? Olhando pelo Ibovespa. Já olhando pelo índice futuro, a gente pode ter um movimento, eu ainda acho que um pouco travado também, até a média de 20 realmente chegar aqui no preço. Mas não está tão sobrevendida assim, porém, vejam bem que ainda está muito próximo de sobrevenda. Por isso que eu acho que amanhã, ainda nas primeiras horas, não vai dar boas oportunidades de venda ainda não, tá? Infelizmente. E se der, eu acho que não vai andar tanto. Assim, vai ser um rompimento falso, vai pegar e deve ficar travado depois. Eu espero que o movimento fique travado na parte da manhã, primeiras horas pelo menos, dentro desse range. E aí, talvez na quarta ou amanhã na parte da tarde, venha fazer o rompimento dessa região, com a abertura das ações. Era normal que ficasse travado também, porque eu citei que eu acho que tinha alguns ativos, acho que era o IFNC. IFNC aqui na sexta-feira, nessa barra 7, veja como que fechou longe da média de 20. E hoje chegou a tentar cair de novo, mas não conseguiu renovar a mínima de sexta de forma que contínua, né? Então acabou que estava esticado também. A Petro continua de lado, porque o canal de Keltner chegou muito avançado aqui, ela está andando de lado para 200 se aproximar mais do preço. Então eu não posso contar muito com o movimento da Petro, ela está mais travada. Já em relação à Vale aqui, eu tenho que ativar o Ctrl J, Ctrl K. Olha o tanto de barra seguida de queda que teve a Vale aqui. Várias, praticamente não teve nenhuma correção. Então, mas o movimento, interessante ressaltar que a queda com várias barras não foi uma queda tão assim forte. Teve muita barra de rejeição no meio do caminho. Então, não quer dizer que os vendedores realmente estão tão fortes assim. Quer dizer que eles conseguiram derrubar, mas que ainda tem presença dos compradores. E isso aqui ainda pode ser um ombro, cabeça, ombro para poder subir aqui, tá? Então, pode ser um movimento de reversão para voltar a subir. Mas o cenário macro ainda não favorece e por não favorecer, a gente tem aqui uma confirmação de que o Ibov está com mais uma coisa aqui, um cenário para poder romper essa região desse fundo aqui que nós temos. Então, ressaltando, eu tô doida para ver esse rompimento aqui acontecer, porque, relembrando, vai acionar o ombro, cabeça, ombro aí do diário. Então, deixa eu marcar aqui de novo, essa regiãozinha, opa, aqui, esse suportezinho. Aqui tem um ombro, cabeça, ombro também dentro dessa região e tem um ombro, cabeça, ombro maior aqui. Então, é uma região ótima para rompimento. Tem um Fair Gap aqui embaixo aberto, um gap oculto. Então, N fatores aí para ser um movimento de queda. Mas olhando pelos 5 minutos, lembrando, infelizmente, aqui pelo índice futuro, eu ainda vejo muita probabilidade de ficar ainda travado e a média de 200 amanhã vai ser o fator aqui principal para a gente ver se vai continuar a tendência de baixa agora, cedo, sendo que nós temos aqui já o fundo importante aqui atrás, recomendo que vocês marquem esse fundo, ou se vai ficar lateral ou se vai ter um movimento mais corretivo, talvez em forma de bandeira, subindo aqui em forma de canal, passe para cima da média de 200, operar em torno de 200 vai ser complicado. Então, não estou criando muita expectativa para amanhã, nas primeiras horas aí do dia. Já em relação ao dólar, pior ainda. Lembrando aqui do macro e que nós temos, do diário aqui. Vou até apagar uma LT que eu já estou vendo que não está tão forte assim. Que essa LT aqui não importa mais para mim. Agora o que importa é essa outra LT, que o preço está subindo em forma de canal. E detalhe, né, que a gente teve uma força vendedora, então, nesses últimos dias, muito forte. Não teve essa força vendedora já tem um bom tempo. A última vez foi aqui, em novembro do ano passado. E aí o movimento, essa correção aqui, foi até 50% de retração e está fazendo como se fosse um pivôzinho para rompimento dessa região aqui. Possivelmente, então, está fazendo isso aqui para testar de novo esse fundo aqui. Vai que teste, né? Mas pensando no pior, essa região, deixa eu apagar aqui, é um canal ainda, né? Então, sem confirmação. E se romper o canal, nós temos aqui vários fundos aqui para o movimento testar.
Se eu for marcar os fundos aqui, eu tenho esse fundo. Deixa eu aumentar aqui a linha. Esse outro aqui, essa região. Aqui. Então, o preço talvez, ou eu acho que vai cair de escadinha para testar esses fundos aqui. Se for romper, né? Que foi subindo, formando fundos mais altos. Vamos ver se agora, pela primeira vez, a gente vai ter um rompimento de um fundo aqui, formando um fundo mais baixo, tá? Então, a gente precisa quebrar a teoria de Down da tendência de alta. Então, tem que quebrar isso aqui, tem que quebrar essa, e aí começa a confirmar pra gente uma tendência de correção. Não posso nem afirmar tendência de baixa, mas uma correção aí desse movimento de canal aqui, para finalmente poder cair, testar esses fundos e buscar fundos maiores e preencher talvez esse gap que nós temos aqui de janeiro, né? Que a gente teve um movimento forte, um pivôzinho aqui embaixo. Então, o dólar, eu vou deixar essas linhas aqui até marcada também. Outra coisa que favorece esse movimento de queda, relembrando que o semanal, essa LT aqui de um canal macro passando, está muito forte ainda. Testou aqui, testou aqui, testou aqui. Aqui foi um rompimento falso. E aí tá testando de novo essa região. A semana anterior teve uma baita rejeição no candle aqui. Está travado, mas essa trava ainda pode ser um ombro, cabeça, ombro, tá? Segundo ombro ainda em formação. Outra coisa também que faz o movimento aqui ter respeitado, que na semana anterior a máxima que nós tivemos aqui foi dessa LT, desses topos aqui. Então é normal que reaja e venha cair mais um pouquinho aí. Mas o cenário tá feio, tá bem feio no dólar para conseguir analisar aqui alguma coisa assim mais certa, né? Já em relação aos 5 minutos, que eu posso esperar para amanhã nas primeiras horas. Eu vou marcar essa região de um caixote aqui, que eu tô achando muito importante. Deixa eu ver se é essa mesmo. É essa região aqui atrás. Mas antes disso tem outro fundo importante. Então, este daqui e este daqui que ainda não rompeu, que foi onde travou o preço hoje, que foi essa região dessa troca de polaridade aqui. Então, o preço está nessa região, outra importante. O preço, até mostrei mais cedo na revisão, aqui, opa. Então, é como se tivesse feito realmente um topo duplo. Aqui nós temos, é como se fosse talvez um oco com escoliose, 2 ombros, ok, mas 2 cabeças. E aí essa região aqui é a região da linha do pescoço. Pode ser, porque a estrutura tá bonitinha. Fora o fato que isso aqui poderia ser um grande canal e aí ser uma bandeira de baixa bonitinha. Então, amanhã essa região aqui se torna importante desse caixote. A média 200 está flat para mim, então o cenário pior pode acontecer de ficar lateral dentro dessa região dessa máxima e dentro dessa região dessa mínima aqui. A média 200 ficar trabalhando no meio, o preço ficar cruzando aqui, infelizmente. Espero que não. Lembrando que a região de R$5 é essa máxima desse caixote, se torna uma região importante. Inclusive, eu tenho que lembrar de marcar também. Aqui, vou compartilhar esse caixote para cima, que também se torna agora uma região de resistência para a gente. Então, vou deixar assim, só nossas regiões aí de teste que a gente tem que analisar. Espero que seja um movimento de baixa. Seria melhor o cenário aqui, porque se for para cima, tem a 200 aqui em cima, tem a retração do dia de hoje. O movimento vai ficar horrível, horrível. Já que em relação ao movimento que aconteceu lá fora, né? Primeiro que hoje nem tinha notícia tão relevante, segunda-feira é normal de não ter. E aí lá fora a gente amanheceu um dia meio estranho. Tava tudo meio vermelho, até não tinha nem correlação. Um índice subindo, dólar caindo, não tinha nem isso. A Ásia, índices asiáticos em queda, índices europeus em queda, S&P em queda, juros americanos aqui pelo menos estavam em alta, o DXY estava em queda, o petróleo Brent estava em leve alta e o minério de ferro em leve alta. Então, muita coisa divergente. Vai acompanhar os índices lá fora? Se for acompanhar, vai ser um dia de queda. E as commodities? Minério estava com leve alta, e petróleo também leve alta. Então, seria Petro para cima e Vale para cima. Mas e os bancos? E a questão do dólar está caindo, seria índice e dólar para baixo? Então, lá fora estava bem confuso. E foi um dia bem, assim, travado também. Não foi só aqui.
E olha que o dólar aqui foi até bem melhor, mas se a gente for ver, né, em relação ao movimento lá fora, aqui o EWZ nosso bem pequenininho o movimento, volume muito baixo que teve hoje. O S&P também foi a mesma coisa, volume muito baixo, volume muito, um candle muito pequeno. Já o DXY até que foi um candle ok, tá? Em relação aqui ao petróleo, até chegou a ser um diazinho de alta. O movimento eu acho que só não caiu muito porque a Petro hoje acabou subindo forte. E esse movimento que ela fez, ela meio que anulou a quedazinha da Vale e a quedazinha do IFNC. E tinha o fato dos DIs estarem negativos. E DIs negativos tende a ser índice para cima e dólar para baixo. Então estava extremamente confuso. E a gente acabou fechando como? Com dólar em queda e índices também no campo negativo. Muito confuso. Então aqui eu não vejo uma correlação, é normal. Segunda-feira, sem notícia relevante, nada programado. É uma semana que tem menos pregão, né? Porque tem feriado praticamente no mundo todo aí na sexta-feira. Então, aproveitando para falar já de notícia, amanhã a gente não tem nada de relevante, tá? Tem coisas antes do pregão. E detalhe, tem coisa importante, mas já vai ser na hora do pregão, na hora da abertura mesmo. Então, a inflação, PCA. Vamos ver se vai ser uma situação aqui de deflação, no caso, né? Vir menos do que esperado. Porque se for ver do mês anterior, estava nesse patamar, estão esperando isso. Será que vai vir menos ou vai vir mais? Ata do Copom, muito importante também. Mas isso tudo aqui, o Gap já vai precificar os primeiros minutos do dia também. Mas o mais importante que notícia nos Estados Unidos nós não temos, tá? Notícia relevante aqui 9h30. Pode ser aqui que 11 horas venha movimentar, mas não estou criando muita expectativa. Não é de movimentar essa notícia aqui, mas vai que, né, aconteça alguma coisa. E dia morto depois. Nada aqui relevante. O relevante, o principal de notícia nos Estados Unidos essa semana é na quinta, tá? Último dia, lembrando, de pregão do mês. Virada de contrato também do dólar. Questão da VWAP mensal, importante também, até ressaltei. Acho que a Marcela que me lembrou hoje. A VWAP mensal, o que aconteceu? Aqui vamos ver em relação ao índice, né? Eu falei da VWAP mensal está afastado. Qual que é o problema? Últimos dias do mês, né? O preço não tende a ficar longe da VWAP mensal. Então, pode ser que esse mercado aqui travado continue pelos próximos dias até virar o mês e aí abril começar talvez a cair. Porque a VWAP está um pouco longe. Quem sabe? Então, talvez a gente não vai ver essa tendência toda bonitinha amanhã, nem quarta, nem quinta. Já em relação ao dólar, mesma coisa, não tende a ficar afastado do dólar. Tanto é que o preço super afastou aqui e volta. E aí, nos últimos dias, tende a ficar mais próximo. Nós tivemos aí um movimento hoje de retorno para a VWAP, aí fechou um pouco longe. Talvez amanhã acabe subindo um pouco, feche próximo da VWAP de novo. Se for olhar pelos últimos meses, né, tende a ficar muito assim, muito próximo da VWAP, infelizmente. Aqui, então, lembrar desse fator em relação ao índice, que é uma coisa ruim, né? Porque talvez aí acabe que essa semana vai ficar bem chato de operar. Espero que não, pelo menos quinta. E deixa eu ver o que mais que eu tenho que ressaltar. O movimento da barra do Ibov hoje, o diário, se for ver aqui, dá um zoom. Isso aqui nem parece que é uma barra do diário. Parece que eu tô olhando 60 minutos e aqui teve um doji. Nem, assim, é difícil de acreditar que essa barra foi o movimento do dia. Então, não sei a última vez que aconteceu isso. Não sei. Aqui esse dia foi maior do que hoje. Aqui esses dojis foram maiores. Não sei. Aqui também foi maior do que hoje. Quer ver? Vamos ver aqui de pontos se foi mesmo. De pontos eu não consigo ver. Droga. Aqui... não sei a última vez. Aqui pode ser esse dia aqui. O volumezinho bem baixo que teve. Então, é feio, né, a situação. Acaba confirmando pra gente que o volume também foi super baixo hoje de negociação. Mas ok, o cenário não tá ruim, porque pode ser um movimento aí de continuidade para rompimento dessa mínima. Então, tranquilo. Pelo menos não foi nada... É como se o dia de hoje não tivesse existido. Então, o cenário não muda para o que eu falei na sexta e nem no estudo semanal de ontem. Só isso que eu tinha que ressaltar para hoje. Vamos ver como que vai ser amanhã.